Olá pessoal, então nós tivemos um problema com o áudio durante a palestra, então nós resolvemos gravar de novo para que vocês não percam nenhuma informação. Eu sou o Alexandre Araveca, sou projetista industrial e nós vamos falar sobre o Arduino na indústria 4.0. Bom, não tem como a gente falar de indústria 4.0 sem relembrar o que foram as revoluções industriais até agora. Estamos entrando na quarta revolução industrial, a revolução que nós estamos chamando de revolução da interconectividade. Mas antes dela houveram outras. No final do século XVIII começou a entrar a máquina a vapor na indústria e aí começa um processo de mecanização da indústria que ganha um acirramento um século depois, com a chegada da energia elétrica, a partir do momento que eu posso estender as minhas atividades noite adentro e eu ganho motores melhores, mais eficientes, não poluentes. Nos anos 50 até os anos 70 do século XX, chega então um carinha chamado transistor, que impulsiona uma nova revolução, que é a revolução da eletrônica e a da automação, que segue até os nossos dias, e mais ou menos nos anos 90 chega a internet, e aí nós começamos um novo processo que está culminando agora, que começa agora a entrar numa nova etapa em 2016, a partir de uma reunião do Clube de Davos, na Suíça, né, se não me engano, onde nós começamos a conectar a indústria em escala global, em escala mundial. E é esse processo que nós vamos ver agora, que nós estamos chamando de Revolução 4.0. Se nós olharmos na história, todas as revoluções industriais, elas têm algumas características que são marcantes. Primeiro, o aumento exponencial da produtividade, quer dizer o seguinte: eu vou produzir cada vez mais em menos tempo, com um custo menor. Isso quer dizer com menos mão de obra também. A partir do momento que eu tenho novas tecnologias que impulsionam novos processos e criam-se novos produtos e com novos patamares de padronização. Tá? E aí eu vou ter um efeito que é cruel para as pessoas, que é a redução drástica da mão de obra menos qualificada. Eu levantei um dado interessante há uns tempos atrás, é que com a chegada do motor elétrico na indústria e com a chegada, com a entrada de Henry Ford criando o que se chamou de Fordismo, a partir do momento que você começa a padronizar toda a fabricação de carros e de uma série de outros produtos, no final dos anos do século XIX para o início do século XX, na Europa, a taxa de analfabetismo ou de analfabetismo funcional estava em torno de 80%. Quer dizer que 80% dos europeus não sabiam nem ler, nem escrever, ou se sabiam muito pouco, liam, escreviam muito mal, certo? Então era como se ter uma taxa de analfabetismo de 80%. O que aconteceu quando Henry Ford inicia aquele processo que nós chamamos de Fordismo? É que as fábricas passam a precisar de operários que saibam ler e escrever. E uma grande quantidade de operários que sabiam ler e escrever era necessária. Então, o que é que se fez? Instituiu-se o ensino universal na Europa, porque antes não existia. Antes, na Europa, estudar, saber ler e escrever não era seu direito, certo? Era um direito reservado apenas àquelas pessoas que podiam pagar professores e escolas. E naquela época, então, as pessoas que não tinham estudo simplesmente eram descartadas pelo mercado de trabalho e dava-se prioridade àquelas pessoas que já sabiam ler, escrever e fazer as 4 operações. Por quê? Porque para operar uma máquina, naquela época já era necessário que o funcionário soubesse ler, escrever e interpretar uma instrução que vinha numa tampa de máquina, certo? Saber preencher uma planilha, saber a hora, saber ler as horas no relógio para saber a hora de puxar uma alavanca, tá? E isso está acontecendo de uma forma muito parecida hoje, só que hoje nós temos pessoas que sabem ler e escrever, mas isso já não é
suficiente. Hoje você precisa de programadores e desenvolvedores, você precisa de técnicos de mão de obra mais qualificada para operar uma grande quantidade, operar, instalar e programar uma grande quantidade de máquinas que são automáticas, tá? Então, por outro lado, se existe uma redução drástica na mão de obra menos qualificada, naquela época como hoje, surge também uma demanda por mão de obra mais qualificada, ou seja, gente, vamos estudar, vamos se qualificar, porque cada vez vai ser mais necessário. Tá? A Revolução 4.0, ela, na verdade, ela surge a partir de uma necessidade da Europa de se reindustrializar, gerar empregos para poder competir com a China, que vem investindo em tecnologia há mais de 50 anos. Então a China está avançando, tomando o território dos Estados Unidos e da Europa dia após dia. Então, a partir do momento que se percebeu, que os grandes grupos econômicos perceberam que isso seria um mau negócio para a Europa, ficar atrás da China em termos de indústria, então criou-se em 2016 um documento onde se planejava uma reestruturação total da indústria europeia, e aí junto com a indústria europeia vem toda a indústria mundial a reboque, tá? Inclusive a brasileira, tá bom? E claro, a americana também vai ter que, vamos dizer, se readequar estrategicamente, muito embora a indústria americana tenha já um bom patamar, mas ela vai ter que se readequar agora em função da China e da indústria 4.0, que é um movimento eminentemente europeu. Tá? Bom, a Revolução 4.0 se calca em 9 pilares. A robótica, a simulação, isso eu estou falando robótica, não mais robôs daqueles que a gente via em fábricas nos anos 80, mas robôs menores, mais resistentes, mais rápidos, mais inteligentes e que tomam uma quantidade de decisões muito maior e mais rápida. A simulação 3D, quem já viu aqueles softwares de CAD, tá? A integração de sistemas, isso é importante frisar. O que é integração de sistemas? Quer dizer o seguinte, que cada ponto da cadeia produtiva vai poder conversar com todos os outros pontos da cadeia produtiva e cada ponto vai saber o que todos os outros estão fazendo. Então, vou dar um exemplo. Um investidor na Bolsa de Valores em Xangai vai poder acompanhar a colheita de soja no Brasil a partir de equipamentos instalados nos tratores, e aí a partir das previsões que estão sendo feitas a partir da colheita, ele vai poder prever o preço que ele vai poder vender o produto derivado, por exemplo, do leite de soja na Bolsa de Nova York o ano que vem. Eu estou dizendo que quando eu estiver andando na rua e eu passar por um posto de gasolina, uma câmera vai detectar o meu rosto, vai buscar num banco de dados no Facebook, vai descobrir que aquele rosto que apareceu ali é do Alexandre Aravecchia, vai procurar no site da Interpol para saber se eu não sou um criminoso internacional procurado, e ao mesmo tempo ele vai olhar nas minhas preferências pessoais, nas minhas buscas no Google e dizer, olha, esse cara aí, ele gosta de tomar cerveja da marca X, e aí ele vai mandar para mim uma mensagem já direcionada para mim, certo? De acordo com os meus gostos, com as minhas preferências, com os meus hábitos de navegação na internet, ele vai dizer para mim, olha, aquela cerveja que você gosta, se você virar na próxima esquina à direita, tem um bar que ela está geladinha com uma oferta especial para você. Vocês perceberam? Uma criança só que ao mesmo tempo uma criança vai receber propaganda da sorveteria, certo? Baseado nas opções de navegação dela. Bom, a internet das coisas, a tal da internet das coisas é o seguinte, é o que propicia com que esses dispositivos estejam todos conectados à internet. A internet das coisas é isso, é conectar coisas, objetos, máquinas como geladeiras, fogões, micro-ondas, carros, portão da garagem, tudo isso conectado, integrado junto com o seu celular. Isso é IoT, a internet das coisas, Internet of Things. A segurança cibernética, obviamente, é um ponto importante por razões óbvias.
Bom, todos esses dados têm que ser armazenados em algum lugar, eles vão ser armazenados em grandes computadores, servidores, que na nuvem, como se diz, né? A impressão 3D vai ser um aspecto importante a partir do momento que eu posso fabricar, por exemplo, aparelhos auditivos específicos para cada paciente, mas eu vou fabricar aparelhos em série, um diferente do outro e em larga escala. Realidade aumentada, novas interfaces de comunicação entre homem e máquina, como por exemplo uma que é clássica, que é a tela touch do celular, que já está aí, já não é mais coisa de ficção científica faz muito tempo. E Big Data and Analytics, o que é isso? É o gerenciamento de toda essa informação, é fazer com que decisões simultâneas sejam aplicadas automaticamente, em larga escala e de forma dirigida a cada cliente, a cada consumidor, a cada empresa que estiver conectada com grandes servidores e com grandes computadores de inteligência artificial. Tá? Análise de dados. Bom, eu quero falar um pouco sobre o ponto que é a chave na Revolução 4.0, que é a conectividade. E a conectividade, nós que estamos mais diretamente ligados à automação, o ponto que nos interessa mais é a tal internet das coisas. Bom, aí é que começa o pulo do gato e aí que a gente consegue encontrar o grande nicho de mercado para automação, tá? Que é a internet das coisas, é conectar os aparelhos à internet para que eles se conectem a servidores e conectem a outros aparelhos. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo agora. Eu tô na rua, de repente o Google me lembra que eu marquei uma reunião na minha casa hoje à noite, daqui a 2 horas, e que ele já acaba de lembrar aos meus amigos também que vai ter essa reunião na minha casa, tá? Ele vai lembrar para mim, vai lembrar para as pessoas que foram convidadas, tá? E vai me lembrar, e vai olhar na minha geladeira, ele vai saber mais ou menos os gostos pessoais dessas pessoas, vai me mandar pelo celular sugestões de compras, vai ver na minha geladeira que acabou a cerveja e que eu preciso comprar mais. E vai procurar no comércio perto de mim onde é que estão as melhores ofertas daquela cerveja, daquela marca que ele já analisou que o grupo que vai me visitar hoje prefere. Então ele já vai mandar esses dados para mim. Acontece que, já vai mandar esses dados para mim, eu vou poder fazer a compra ali mesmo, onde eu estiver, pelo celular, vai ser debitado no meu cartão de crédito e a cerveja e o carjão e o churrasco vão ser entregues na hora na minha casa junto com a pizza. Ok, muito legal. Só que tem um problema. Para que a minha geladeira da marca X possa conversar com o meu carro da marca Y e com o servidor do supermercado X e com o Google e com o portão automático, toda essa comunicação tem que ser feita por meio de protocolos de comunicação, certo? E esses protocolos de comunicação precisam necessariamente ser open source e open hardware. Aí, para quem está interessado em Arduino, aí vem o pulo do gato e aí vem a grande sacada e a grande oportunidade da gente entrar de sola nisso daí e poder fazer negócio e poder abrir campo e abrir oportunidades para nós, tá? Vou explicar para vocês. Vocês estão vendo essa placa? Essa placa é uma placa própria para a internet das coisas, o nome dela é IoT Surfboard. Eu não estou fazendo propaganda dos caras, não, eu vou explicar já porque que eu escolhi essa placa e não outra para mostrar aqui para vocês, tá? Mas eu quero que vocês vejam aqui, olha, essa plaquinha aqui é um Arduino Nano. Bom, como toda placa de IoT, ela tem aqui ela é o que se pode chamar de um controlador lógico programável também, tudo bem? Mas por que ela tem um Arduino Nano aqui em cima, tá? Ela tem um Arduino Nano aqui em cima. E o que acontece se de repente houver um curto-circuito e queimar essa placa? Ora, se ela for uma placa de uso proprietário, eu tenho um problema sério,
Porque aqui numa cidade perto de mim, é um polo têxtil, as pessoas as empresas, pequenas empresas, deixam de comprar máquinas de corte a laser para cortar tecido, porque quando queima uma placa dessas e a placa queima, tá? É coisa de R$1.000, R$2.000, R$3.000 para trocar essa placa. Sendo que o que na verdade queimou é esse microchip preto aqui que vocês estão vendo aqui em cima. Ó. Muitas vezes, a maior parte das vezes, é isso aqui que queimou, tá legal? E aí inviabiliza para eu comprar uma máquina de CNC corte a laser. Por quê? Porque essa máquina é padrão fechado, não tem como você trocar simplesmente o microchip, porque o microchip muitas vezes é raspado, tá? Porque é proprietário, não é código aberto, não é hardware aberto, e aí inviabiliza o negócio, inviabiliza eu ter aquela máquina, tá legal? Bom, essa placa aqui, ela é todinha hardware livre. Então quer dizer o seguinte, você pode entrar no site dos caras e copiar todos os esquemas e todos os diagramas ou partes dele. Então o que acontece? Que se de repente queima essa placa, eu não tenho que comprar uma placa nova, gente. A menos que seja um acidente grave, assim. Mas geralmente o que queima é um microcontrolador apenas. Tá legal? E esse microcontrolador aqui custa 10 ou 20 reais no máximo. Na pior hipótese, eu gasto 20 ou 30 reais para trocar só o Arduino Nano aqui. Ou seja, o que acontece com o meu custo? Com o meu custo de manter essa máquina, derruba lá embaixo. Acontece que derruba lá embaixo se e somente se eu estiver usando software livre e hardware livre. Bom, mas eu estou falando de internet das coisas. Essa placa é uma placa própria para a internet das coisas, totalmente open source, totalmente open hardware e compatível com Arduino. Olha, um grande amigo meu, que é um grande programador também, o Adriano Alcântara, ele está nesse momento na Suíça, tá? Muito pertinho lá da Alemanha. Foi ele que me cantou essa bola alguns meses atrás. Ele está vendo de perto a indústria 4.0 ser implementada primeiro lá na Alemanha, onde começa tudo, né? Na Europa, a tecnologia começa na Alemanha. Ele está conseguindo ver isso bem de perto. E o que ele estava me explicando? É que por causa desse problema de ser open source, open hardware, dos protocolos de comunicação precisarem necessariamente ser protocolos abertos de comunicação, o que é que você precisa? Qual seria vamos dizer assim, qual seria a plataforma de automação mais conhecida e mais indicada, mais fácil, rápido e barato para a gente implementar a baixo custo? Seria o Arduino. Então o Arduino vai ser assim, se não for o carro-chefe de toda essa transformação, o Arduino vai ser digamos, um personagem muito importante nessa nova revolução 4.0. Bom, para vocês terem uma ideia do que faz uma placa de automação conectada à internet das coisas, tá? Essa daqui ela tem integração com plataforma Raspberry Pi, também pode ser integrado a outras plataformas como o ARM ou PIC, tem conexão para Zigbee, Wi-Fi, rede Bluetooth, leitura de temperatura, de umidade, sensor de presença, potenciômetro. Ele não vem por padrão na placa, mas ele tem aonde você instalar um sensor de gás, ou um sensor de álcool, ou um sensor de gases tóxicos, ou de gases explosivos, gases perigosos. Tem um relógio de tempo real, 4 transistores do tipo PMW, você pode conectar coisas e mais um relé com sensor de corrente, que você pode conectar aparelhos na rede elétrica da casa, na tomada, um hub I2C, que é um protocolo de comunicação aberto para automação. Ele tem sensor de infravermelho, transmissor e receptor de infravermelho, sensor de luminosidade, campainha, um LED RGB, enfim, tem tudo que você precisa ali para começar um projeto de automação próprio para a internet das coisas. Não é uma placa muito barata, mas é uma placa show de bola, que realmente assim vale a pena a gente estudar quando a gente chega num nível um pouco mais avançado ali com o Arduino, tá? E claro, vocês podem olhar aqui à esquerda, a base dele é um Arduino Nano que custa R$30, tá? Bom, e como eu falei, open source e open hardware que você pode baixar no site dos caras. Você pode baixar no site dos caras o diagrama eletrônico,
Tá? Eu mesmo estou fazendo isso, eu estou estudando o diagrama eletrônico dos caras para me servir de base para um outro projeto que eu estou fazendo que tem a ver com a internet das coisas. Porque para esse meu projeto, uma IoT Surfboard fica muito cara, então eu quero um projeto a um custo menor, como é Open Source, como é Open Hardware, eu posso fazer isso. Aliás, eu posso fazer isso com qualquer placa, qualquer dispositivo para Arduino. É uma das coisas mais importantes no Arduino, é justamente isso. Bom, o que é um Arduino? É um pequeno computador, nós dizemos um computador embarcado. Computador embarcado quer dizer o seguinte, é um computador próprio para automação e que simplesmente tem todos os componentes básicos, os mais básicos de um computador. Ele tem memória, tem clock, tem input, output, sistema de entrada e saída, ele tem um microcontrolador, ele tem uma CPU, ele tem um botão de reset, uma entrada de alimentação, uma comunicação serial USB, mas ele é um computador bem reduzido, tá? Seria assim um mini computador mesmo, tá? Eu acho importante 4 coisas no Arduino. Primeiro, que é uma plataforma totalmente aberta, tanto software quanto hardware. Segundo, é o baixo custo, tá? Terceiro, é que o aprendizado dele é mais fácil. Quando eu comecei a aprender a programar, eu já comecei a aprender a programar no Arduino. E aí eu ficava estudando livros ali de manuais de C, eu via aquelas bits, bytes e memórias e alocação de memória, isso, aquilo. E eu não entendia muito daquilo, porque eu sou de uma época que programação não fazia parte, né? Vamos dizer assim, do currículo de escola. Então, alguns conceitos ali para mim eram muito difíceis de entender logo no começo. E aí com o Arduino isso me facilitou muito até entender lógica de programação. E daí para a eletrônica, que já era uma coisa mais física, né, que eu já tinha um pouco mais de base, aí foi moleza, tá? Outra coisa que é importantíssima é que ele é totalmente compatível com a internet das coisas. Por isso eu estava mostrando para vocês aquela placa, tá? Para vocês verem como o Arduino não é uma plaquinha simplesmente. Quando ele foi lançado, o Arduino vendeu 200 placas no ano de 2005. 8 anos depois, ele estava vendendo mais de 1 milhão de unidades originais e foram estimadas ainda 3 a 5 milhões de cópias de Arduino não autorizadas. Tá? Ele é absolutamente compatível com outras plataformas, como o Raspberry Pi, PIC, ARM, etc. E ele te facilita para você aprender essas outras plataformas. Então, por exemplo, eu que estou me interessando mais por PIC agora, eu estou vendo que no PIC eu estou tendo que estudar tudo que eu já tinha estudado com o Arduino. Só que parece que com o PIC a gente tem que saber a coisa um pouco mais avançada. Deixa eu fechar aqui o meu... Pronto. Não ficar recebendo mensagem aqui. Eu vejo que com o Arduino eu já tenho um conhecimento que eu aprendi, de coisas que eu aprendi de um jeito muito mais fácil do que e com muito menos tempo do que eu levaria para aprender os mesmos conceitos de automação e de eletrônica que eu estou vendo com o PIC agora, tá? Então ele facilita o aprendizado dessas outras plataformas. Então, dessa forma, ele facilita também o aprendizado de programação, de robótica, de eletrônica. E ele tem uma ampla disponibilidade de esquemas, tutoriais, de códigos, de circuitos eletrônicos absolutamente gratuitos que você entra na internet e pode estudar e utilizar livremente para tanto servir de base para os seus projetos, como para você desenvolver projetos e esquemas mais complexos, tá? E dessa forma ele possibilita você construir equipamentos, vários equipamentos a um custo menor. Por exemplo, eu comecei a fazer uma CLP lá para a propriedade rural do meu pai, que o meu pai estava pagando R$350 numa CLP, eu consegui fazer a mesma CLP sem produzir em série, fazendo uma única CLP que custaria R$350 vinda da China. Eu fiz a mesma CLP aqui no Brasil, que faz exatamente a mesma coisa, não a mesma CLP, mas ela faz a mesma coisa por R$300. Ou seja, eu consegui bater os caras lá na China, que fabrica em série, eu consegui fazer um produto por um custo menor, fazendo apenas um protótipo, tudo bem? Imagina se eu começasse a fabricar isso em série, eu derrubava os caras lá na China. Bom, e o muito mais importante para quem está interessado em indústria 4.0 e tem que se ligar em internet das coisas, é que o Arduino é totalmente compatível para comunicação por cabos, por Wi-Fi,
laser, radiofrequência, infravermelho e vários outros protocolos abertos, como por exemplo o I2C e o HTTP. Bom, eu quero falar um pouco dos módulos e dos shields. O que eles são? Eu falei que o Arduino é um pequeno computador, né? Como todo computador, ele precisa de periféricos de entrada e saída. Esses periféricos de entrada e saída, eles podem ser, por exemplo, uma tela de LCD ou, por exemplo, um teclado, como vocês estão vendo aí. O engraçado é que é tudo padronizado. Então, o mesmo teclado que eu uso para conectar num Arduino, numa série P que eu construí com Arduino, é o mesmo teclado que eu utilizei num PIC, tá? Bom, o que são os módulos e os shields? Eles são os periféricos, então, que fazem interface entre o Arduino e o ambiente, tá? Eu vou dar alguns exemplos aí, por exemplo, o Bluetooth Shield, o Ethernet Shield, o XBee, que é um Wi-Fi Shield, e o módulo relé. Tá? O Bluetooth Shield ele serve para, por exemplo, você conectar o Arduino ao celular por meio da rede Bluetooth da sua casa. O Ethernet Shield você vai conectar o Arduino, obviamente, à rede Ethernet, a ligação cabeada da sua internet de casa ou da sua empresa. O XBee é um Wi-Fi Shield, ele vai conectar você com uma rede Wi-Fi. Tá? E esses módulos, esses shields, eles já são padronizados, vocês podem ver aqui no Ethernet Shield, no Bluetooth Shield. A pinagem ela é feita para encaixar exatamente nos pinos de entrada e saída do Arduino. E esses shields, esses módulos, eu não expliquei o módulo relé. O módulo relé ele serve para você conectar o Arduino a qualquer coisa que se ligue na tomada, como por exemplo uma cafeteira, um chuveiro elétrico, uma torneira elétrica ou o forno micro-ondas da sua casa. Tá? E esses módulos, esses shields, você pode usar eles em conjunto e criar sistemas mais complexos. Inclusive, eu já ouvi falar muito isso, que o Arduino não serve para a indústria, que o Arduino é só para prototipagem. Não, eu discordo de vocês, tanto é que em outubro, na Latinoware, no Polo Tecnológico de Itaipu, eu fui convidado para fazer uma palestra lá, e eu vou lá para defender exatamente o contrário. Eu vou lá para mostrar para vocês que o Arduino pode sim ser utilizado como uma plataforma de automação profissional, e inclusive acionando máquinas pesadas, e inclusive acionando e monitorando essas máquinas pela internet, tudo bem? Bom, e aí você pode utilizar e modificar à vontade esses módulos, esses shields esses projetos para criar os seus projetos da forma como você quiser. Tá? Inclusive os projetos que você encontra na internet, você pode utilizar e modificá-los para atender os suas próprias necessidades de projeto. Isso é muito importante. E você pode também criar os seus próprios Arduinos. Tá? Já que ele é um Open Hardware, você pode entrar na internet, no site arduino.cc, você pode estudar a placa Arduino, você pode fazer uma cópia exata do Arduino, inclusive fabricar em série e vender o Arduino. Tá? Você só não pode utilizar o nome Arduino. Isso eu vou explicar no nosso curso de Arduino, porque que você não pode usar o nome Arduino, tá? Porque ele é um nome patenteado. Bom, então você pode criar seus próprios Arduinos, mas também pode criar seus próprios módulos, seus próprios shields para atender suas exigências de projeto. Esse shield que vocês estão vendo aí é um shield para expansão de portas com leitura de sensores analógicos que eu fabriquei na minha casa, tá? Sem utilizar nenhum equipamento nada de muito especial. Os dois equipamentos mais sofisticados que eu utilizei para fabricar isso aí na minha casa foram uma impressora laser e um ferro de passar roupa. Minha mulher ficou feliz pra caramba quando ela me viu pegar o ferro de passar roupa dela e levar para o laboratório, mas enfim, o shield está aí. Valeu a pena. E aqui está o desenvolvimento desse projeto, já é um módulo mais avançado, né? Ele está em fase final de prototipagem. Eu espero, assim que tiver a oportunidade, de colocar ele em fabricação em série. Bom,
E aqui um exemplo, tá? É uma CLP. Essa CLP para controle de motores trifásicos. Cada um desses quadradinhos pretos que vocês estão vendo aí do lado esquerdo vai controlar 14 ventiladores de corrente de tensão trifásica, né? E temporizar o ligamento e o desligamento desses ventiladores, tá? O tempo é regulado simplesmente por ter potenciômetros que vocês estão vendo aí do lado direito, e esse quadrado preto à direita aí é um Arduino Mini que custa 20 ou 30 reais, e uma tela LCD para quem vai operar poder controlar de uma forma mais fácil ali o tempo, tá bom? Esse aqui é um outro módulo, um outro shield que eu criei em casa também. Vocês veem que sem nenhum equipamento especial, foi só uma furadeirinha, um ferro de solda, tá? E ele serve para controlar a temperatura de fornos industriais. Bom, e aí como é que ele faz isso? Vocês estão vendo essa animação aqui? É uma simulação, eu vou ensinar a fazer isso aqui no nosso curso de Arduino, tá? Vamos ver esse controle de forno funcionando? Então aqui vocês têm um simulino, né, que é a simulação do Arduino em Proteus. E aí vocês conhecem o que é uma corrente, uma onda alternada de corrente, tá? Eu estou cortando a fase elétrica. Vocês estão vendo a senoidal da minha tomada, da minha rede elétrica? Então, eu estou simplesmente fazendo um corte nela. Isso aí é só para vocês verem o poder do Arduino. Ele está cortando em tempo real a onda de corrente alternada. Então, se eu cortar metade da onda, se eu chegar aqui no pico de onda, cortar a onda na metade, no pico, e ligar quando a onda passar pelo zero de novo, vocês concordam comigo que eu estou perdendo 50% de energia de um motor ou de um forno? Então, é dessa forma que o Arduino pode controlar aí, inclusive, a intensidade de corrente elétrica na tomada. Não é só ligar ou desligar relay shield, não, viu? Inclusive, vocês vão aprender a fazer um relay shield, porque sem essa de pegar esqueminha pronto na internet ou de comprar shieldzinho e não saber o que está comprando, gente. Nosso curso de Arduino, de eletrônica para Arduino, nós vamos aprender exatamente o que comprar, o que não comprar, quando comprar, por que comprar, e vamos aprender a fazer os nossos próprios módulos, tá? E entender como é que eles funcionam. Porque, por exemplo, se você comprar um relay shield em São Paulo, mas você mora em Porto Alegre, provavelmente o relay shield que você comprou em São Paulo não vai funcionar. Por quê? Porque a rede elétrica de Porto Alegre é 220 monofásico, em São Paulo é bifásico simétrico. Então o que acontece? O relay shield não vai funcionar e, na pior hipótese, você vai ver o seu Arduino fritar, tá bom? E eu vou ensinar isso também, nós vamos ver isso no nosso curso de eletrônica para Arduino, para não cair nessas armadilhas aí de quem está começando no Arduino, cai muito isso daí, viu? Bom, e como é que funciona o Arduino? Ele tem dois tipos de pinos, os pinos digitais e os pinos analógicos, tá? Os pinos e esses pinos funcionam como entradas e saídas, como um sistema de input e output para o Arduino, como a gente aprende em qualquer curso básico de computação, né? A gente aprende que todo computador, o Arduino também é um computador, todo computador funciona por um sistema de entrada, processamento e saída de dados. O Arduino não é diferente. Então nós podemos ver aqui, um LDR, um sensor de luminosidade, funcionando como entrada. O Arduino está lendo a luminosidade, processa a luminosidade. O programa que eu escrevi para o Arduino vai retornar uma saída para o meu LED, que essa saída pode ser programada de forma que é proporcional à luminosidade do ambiente, ou simplesmente liga e desliga se a luminosidade for maior ou menor que um determinado valor que eu programei também, tá? A interface de programação com o Arduino é praticamente um bloquinho de notas, chama-se DE, também muito fácil a sintaxe, a forma de você trabalhar com ela. Você simplesmente espeta o Arduino numa entrada USB, tá? E aí você clica nesse botãozinho aqui, que é uma flechinha para a direita, ele já carrega o programa que você escreveu para o Arduino, ele já carrega no microcontrolador ATmega 328 e o Arduino está funcionando. Bom, e aí como é que ele funciona? Como é que eu programo o Arduino? Ora, é assim até bacana ver que é uma sintaxe, uma lógica
uma lógica muito simples, uma sintaxe também para programar o Arduino é mais facilitada, justamente por ele já ter uma comunidade consolidada, muitas bibliotecas e tal, então você consegue aprender rapidamente uma sintaxe de programação para automação. E aí eu vou ter sempre dois blocos, o void setup e o void loop, que são os blocos base de programação para Arduino, onde eu tenho aqui, ó, o void setup. Ele vai, quando o Arduino você espetar ele na USB ou carregar ele numa alimentação, numa fonte de alimentação, numa fonte de energia, o microcontrolador vai acionar o bootloader e ele vai carregar primeiro o void setup, e o void setup vai configurar o Arduino uma única vez. Terminou essa configuração, ele entra no void loop e aí o Arduino passa a trabalhar em loop, executando esse código que está em void loop infinitas vezes. Por isso nós dizemos em loop, certo? Bom, e aí o loop vai funcionar, o void setup vai funcionar assim. Se eu quero, por exemplo, fazer com que um LED fique piscando, o que eu vou escrever? Primeiro a configuração, pinmode 9 output, quer dizer o seguinte: coloque o pino 9, vocês estão vendo que o LED está ligado aqui por um resistor no pino 9, coloque o pino 9 no modo de saída. Então o pino 9 vai funcionar como uma saída de dados, tá? Ou seja, ele vai enviar uma tensão de 5 volts para o LED e o LED vai acender. Mas só quando rodar o void loop. No void loop, que ele vai ficar rodando infinitas vezes, o primeiro código aqui, o primeiro comando, né, é digital write, quer dizer, escreva em modo digital no pino 9 o valor alto. Ou seja, ligue o pino 9, tá? Delay 1000 quer dizer espera 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Ou seja, delay 1000 espere 1 segundo, tá? E aí, digital write 9 low, ele apaga o LED. E delay 1000 faz o LED ficar apagado mais 1 segundo. Então, o que acontece? O LED acende, fica 1 segundo aceso, apaga, fica 1 segundo apagado. Acende, espera, apaga, espera. Ou seja, o LED vai ficar piscando. Acende, apaga, acende, espera. Aliás, acende, espera, apaga, espera. Ele vai entrar nesse loop. Então, ele vai ficar piscando infinitas vezes, uma vez por segundo, ele vai ficar aceso ou apagado. Bom, e aí eu posso brincar com variáveis, né? Aí é brincar com programação. Por exemplo, eu posso jogar uma variável LED, que eu digo que é igual a 9, tá legal? E aí no pinmode LED, eu não ponho mais pinmode 9, eu ponho pinmode LED. E no digital write também, eu não ponho digital write 9, eu ponho digital write LED. E eu posso declarar uma variável int t, que é igual a 1000, e aí no delay eu não coloco mais 1000, eu coloco t. E aí, se eu tenho 50 vezes esse delay aparece no meu código, eu não preciso mudar as 50 vezes o delay de 1000 para outro valor. Eu posso declarar essa variável aqui no começo, e aí se eu vier aqui no começo simplesmente mudar de 100, de 1000 para 100, em vez do LED piscar uma vez por segundo, ele vai piscar 10 vezes por segundo. E aí, matou. E outra coisa, eu posso dizer que esse int t também é o valor de um potenciômetro ou a temperatura de um termistor, de um sensor de temperatura. Aí eu começo a brincar com a automação, porque aí o LED vai ficar piscando, mas proporcionalmente à temperatura do quarto ou à luz da janela. Ou ele vai piscar se uma porta for aberta. E aí, se ele vai piscar quando a porta for aberta, ele também pode ligar o motor trifásico quando a porta está aberta, ou ligar o motor trifásico ou uma lâmpada quando a temperatura do ar chegar a um determinado limite. Opa, aí eu estou começando a falar de automação com vocês, certo? Beleza. E aí, se por exemplo eu quero programar a tampa de uma máquina, o painel de uma máquina, vocês já viram aqueles displays, né, de temperatura, que são os displays de LED de 7 segmentos. Eu só preciso dizer para o Arduino, para ele escrever o número 2 no display de 7 segmentos, eu só preciso dizer para o Arduino, lá no meu programa, quais desses pinos aqui eu quero que fiquem ligados. No caso, os pinos que estão ligados aqui nesses retângulos que estão em verde, tá? Que seria o pino 2, o pino 3, o pino 6, o pino 7, o pino 8, estariam ligados no Arduino. Tudo bem? Bom, e aí eu posso fazer outras coisas. Por exemplo, eu posso fazer um display em formato de barra, que conforme eu viro um botão,
um LED anda para um lado ou anda para o outro, que é que eu falo que é o experimento The Walking LED, né? Só para brincar com The Walking Dead, nós vamos aprender a fazer o The Walking LED no nosso curso de Arduino. E aí eu posso girar esse botão e aumentar o número de LEDs que está aceso ou simplesmente mudar a posição do brilho de uma lâmpada numa barra que está mostrando para o operador da máquina a posição de uma esteira ou a temperatura do ar. Tá? Bom, e aí as possibilidades industriais com Arduino. Vamos falar de possibilidades mais profissionais, entre aspas. Eu posso ter aí CNC, fresa, tornos, injetoras, prensas, estampagens, forjas, fundições, enfim, toda uma lista ali. Isso aí eu fiz uma lista assim, só do que eu pude lembrar assim, em 5 minutos para mostrar para vocês a quantidade de coisas que dá para a gente controlar dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria, dentro de um comércio ou dentro da nossa própria casa, que a gente pode fazer simplesmente com o Arduino, que é uma plataforma que custa baratinho aí R$20, e aí você coloca mais 100, 200, 300, dependendo do seu projeto, você tem aí uma plataforma absolutamente profissional para fazer o seu controle aí, a sua automação. Bom, ficou meio texto longo o nosso... Bom, ficou meio longo aqui a nossa descrição, tá? E durante o fim de semana eu alterei algumas coisas aqui nesses dois cronogramas aqui, tanto do curso de eletrônica básica para Arduino, tanto no curso básico para Arduino. Eu fiz algumas alterações, mas sempre no sentido de fazer com que os dois cursos se interajam um com o outro, de forma que você possa aprender eletrônica, e a eletrônica que você aprendeu, você vai efetivamente aplicar no curso de Arduino. Então, viu, Sr. Alberto Sato, eu quero dizer para o senhor que eu tive que fazer algumas pequenas mudanças aí no cronograma dos dois cursos. Quero pedir para o senhor atualizar aí no site para os nossos alunos poderem acompanhar. E, enfim, como o senhor sabe, eu também já gravei 2 vídeos aí explicando ponto por ponto o que é que vai ser ensinado nos dois cursos, tá? Então, quem quiser olhar, dá uma olhadinha aí no canal, no meu canal aí, que tem a descrição mais detalhada dos cursos de eletrônica básica para Arduino e do curso básico de Arduino, a descrição detalhada. Eu não vou falar agora, acho que é melhor a gente fazer novos vídeos e já explicar de uma vez certinho, do que a gente fala muito rápido e fica aquela coisa maçante. Mas é isso aí, gente. Eu quero agradecer a paciência de vocês, me desculpar mais uma vez por aquele problema que teve no áudio. Vocês sabem como é que é difícil se fazer um projeto desse porte, não é fácil a gente criar um curso dessa envergadura. Nós estamos procurando sempre, mas mesmo assim nós estamos procurando cada vez melhorar mais e mais. E claro, ninguém aqui é o dono da verdade, ninguém aqui é o sabe tudo, né? Todo mundo, eu trabalho com tecnologia há mais de 20, quase 25 anos, eu não parei de estudar, não deixei de aprender, não deixei de me qualificar mais e mais, porque esse é o caminho das pedras para quem quer crescer, tanto profissionalmente como pessoalmente também, é procurar sempre aprender, sempre melhorar a cada dia. Mas eu quero finalizar essa palestra, então, agradecendo a vocês, primeiro, pela atenção. Foi um enorme prazer estar aqui. Quero agradecer o convite do Sr. Alberto Sato mais uma vez. É uma oportunidade imensa, assim, a gente poder mostrar o trabalho da gente numa escola bacana como o Portal do Saber. E eu quero terminar, então, essa explanação, essa palestra, mostrando para vocês essa pequena imagem que eu acho muito simbólica, muito emblemática, que é o que nós estamos vivendo hoje, gente. Nós estamos saindo de uma indústria que é a Wall-E para uma indústria que é a Eve. Então, quem assistiu esse filme Wall-E, não assistiu, eu recomendo que assista, porque é mais ou menos esse o grau da transformação que nós estamos vendo hoje. Então, repito mais uma vez, parar de estudar, parar de se qualificar, nem pensar, gente. Não deixa o bonde andar, não. Procurem sempre acompanhar, sempre se qualificar, sempre estudar, sempre querer mais e aprender mais,
porque é assim que nós podemos crescer e nos desenvolver, tanto como profissionais, como pessoas, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, valeu, um abraço a todos.